Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O recadinho habitual de sempre, desligar os celulares ou colocar no vibracal. Hoje nós temos um recadinho meio excepcional. Tem um cachorrinho que desapareceu, chamado Joey, ou Joey, porte médio, pelo cinzo, 8 anos de idade. E a pessoa está muito angustiada porque ele desapareceu. A Cida, lá no fundo, ó, de blusinha vermelha, sentada naquele banquinho, é a pessoa encarregada de, se alguém souber alguma coisa, tratar com ela, por favor. O nosso departamento de assistência social está precisando de produtos não perecíveis. Aqueles que, por favor, puderem nos auxiliar trazendo esses produtos, nós agradecemos bastante. E os nossos assistidos, naturalmente, também. De 8 a 19 de março, terá início a 40ª Feira do Livro Espírita, lá no Rio Preto Shopping. Teremos obras com preços ótimos, obras do Chico, de psicografia do Chico, por exemplo, R$12. O livro Fonte Viva, o livro Pão Nosso, também a R$12. E outras obras a R$6,90. Enfim, é para nós realmente adquirirmos e aproveitarmos lendo-as. E desta maneira, aprendendo coisas edificantes. No dia 15 de abril, nós estaremos fazendo um sorteio pela Loteria Federal de um carro. Esse é o cartaz que está sendo fixado em vários lugares pela cidade. Um Fiat Mobi 1.0 Flex 2017, 4 portas, zeríssimo. E esse sorteio, naturalmente, visa angariar fundos para a manutenção do IEFA e do CEFA. A colaboração de todos é fundamental. Este é um evento, digamos assim, da maior importância, porque o valor que nós podemos angariar com este evento certamente vai nos dar uma condição de mantermos a casa sem estarmos, digamos assim, promovendo outros pequenos eventos. E isto é muito bom, naturalmente. Estes bilhetes custam R$25 cada um, estão à venda ali fora, naquela mesinha que todo mundo já habituou a ver na entrada. Aqueles que puderem pegar um talão ou mais para nos ajudar na venda, será maravilhoso, será um auxílio maravilhoso e necessário, porque nós temos muitos talões e precisamos vendê-los naturalmente até a data do sorteio. E quem puder, então, nos auxiliar, não só comprando, mas também, se possível, vendendo, a nossa gratidão imensa, tá? Então, esse sorteio vai ocorrer pela Loteria Federal, dia 15 de abril. A Neuza está a postos lá para fazer para vocês a venda dos bilhetes, ou então aqueles que, volto a reiterar, puderem nos auxiliar a vender, para entregar o talãozinho, tá? Fernando, cadê o Fernando? Não está. Maurício. Doutor Aguinaldo, por favor.
O Maurício vai fazer a prece e, na sequência, nós vamos ouvir nosso querido Dr. Aguinaldo fazendo a sua exposição da noite. Então vamos nesse momento levar nosso pensamento a Jesus, pois é nele a quem todos nós acreditamos, confiamos e temos o pleno desejo de segui-lo, exercendo com a nossa fé, o nosso amor e a nossa intelectualidade ao bem comum a todos nós. Agradecemos por mais esta vida, agradecemos pela nossa família, pelo trabalho, pela saúde, e agradecemos também pelas provas que enfrentamos, pois Ele, quem nos conhece plenamente, sabe do que nós somos capazes de enfrentar e de vencer, e por isso venceremos. E agradecemos também por mais esta vez de estarmos aqui reunidos nesta casa, conhecendo cada vez mais a doutrina espírita, que está nos guiando cada vez mais ao alto. Obrigado, Senhor, que assim seja. Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Em 1809, Lamarck, um biólogo francês, fez uma publicação dizendo que as espécies evoluíam constantemente e a espécie que não conseguisse se adaptar ao meio, por certo, seria extinta. Os contemporâneos não concordaram muito com ele. Mas 50 anos depois, em 1859, Darwin e Wallace, ingleses, fizeram a publicação da evolução das espécies. E foi tão racional, tão lógico o raciocínio desses dois pesquisadores que hoje, universalmente, esta teoria é aceita. Muito embora, 2 anos antes, em 1857, Allan Kardec já dizia a mesma coisa, mediante a informação dos espíritos, que diziam que nós viemos do átomo com a trajetória ao anjo. Portanto, nós dormíamos na matéria mais rudimentar, o átomo, nós acordamos no vegetal, nós movimentamos no reino animal, racionalizamos no reino hominal, na condição de um ser humano, para futuramente nós nos divinizarmos nos seres angélicos. E esta é uma trajetória insofismável, inquestionável, que todos nós haveremos de fazer. Saímos das mãos de Deus, conforme a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, e voltaremos para lá, conscientes de que a única lei que rege o universo é a lei do amor. Na condição de um peixe, nós movimentávamos aleatoriamente, comandados por um princípio inteligente. Mas a individualização do espírito foi acontecer nos lacertídeos,
lagarto, cobra, jacaré, crocodilo, quando surgiu o pinealoma, ou seja, uma glândula pineal, que é a sede do espírito, onde se liga o nosso corpo mental, do nosso perispírito. Portanto, o pinealoma surgiu nos lacertídeos. As primeiras emoções vieram com os pássaros. Não confundir emoção com sentimento. Emoção é um sentimento fugaz, passageiro, às vezes até intenso, mas não perdura. Então, as primeiras emoções vieram com os pássaros. Quem tem ave doméstica pode entender o que eu estou dizendo. Quantas aves se afinizam com uma determinada pessoa da casa e gorjeiam, manifestam alegria, ao mesmo tempo que bica, morde, pica, por conta de não ser muito afim daquela pessoa. Os animais lambem as suas proles, demonstrando os primeiros sentimentos nos animais. Sentimento de amor pelos filhos, naquela lambida, retratando todo o afeto, todo o carinho que esse animal tem pela criatura recém-chegada. Mas no homem, com a sua razão, com a sua lógica, com o seu pensamento contínuo, uma vez que os animais têm um pensamento descontínuo, o homem pôde elaborar melhor o seu desenvolvimento espiritual. André Luiz, num livro muito interessante, No Mundo Maior, ele relata, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, que fora convidado por um espírito de alta envergadura espiritual, por nome de Calderaro, para fazer uma excursão, partindo do mundo espiritual, uma incursão na Terra, com duas finalidades. Uma seria de assistir as pessoas carentes e necessitadas, encarnadas e desencarnadas. E a outra é fazer um estudo da mente humana, do que o pensamento pode fazer com o nosso cérebro, as implicações das nossas construções mentais. Mas antes de partirem, então, Calderaro convidou André Luiz para ouvir uma conferência de Eusébio, que era um espírito mais elevado ainda, que veio falar para 1.200 pessoas em desdobramento, encarnadas, saídas através do sono, dos seus respectivos corpos, acessando o mundo espiritual em busca de subsídios, de informações, de atenções, de orientações, de assistência, para que aqui, no mundo corpóreo, pudessem dinamizar os seus progressos espirituais. E Eusébio chega falando, projetando do seu perispírito uma luz, indo de encontro à plateia, que era composta de 1.200 pessoas. E ele disse que enquanto aquelas criaturas estavam ali, buscando a divinização do espírito, bilhões estavam adormecidas no corpo, na matéria, nos anseios carnais, nas propostas egóicas, mais atendendo às suas necessidades vigentes do que propriamente buscando
o aprimoramento do espírito, que é a única razão da nossa estada aqui na Terra. E ele falou que todos nós temos esse objetivo de nos educarmos espiritualmente. E para isso nós precisamos reunir 3 condições. A primeira é o intelecto. Nós temos que estudar, nós temos que nos esclarecer, nós precisamos aprender para depreender e vivenciar aquilo que é importante para a nossa evolução espiritual. Então é fundamental nós buscarmos as fontes informativas, porque nós só vamos buscar aquilo que nós conhecemos. É o que nós todos estamos fazendo aqui hoje, buscando conhecimento para colocarmos em prática lá fora e aproveitarmos muito bem essa oportunidade de estarmos aqui na Terra buscando o nosso progresso espiritual. O outro elemento é o sentimento. E ele fez uma colocação muito interessante. Quando a gente fala de sentimento, a primeira coisa que vem é o amor. Mas não é isso que ele disse. Até fez uma observação que nós não estamos em condições de amar para valer conforme o amor das grandes almas. Mas que nós deveríamos buscar o sentimento da bondade, que faz parte, inclusive, da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é a definição de caridade na visão de Jesus. Bondade ou benevolência, que é a mesma coisa, indulgência, aceitar a pessoa como ela é, e perdão incondicional das ofensas. O que é isto, senão a bondade? Porque amar, ainda estamos tão longe desse amor sublime. Mas podemos ter a bondade com aquele que está ao nosso lado, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na rua, dentro da casa religiosa, independente de credo, porque aquelas 1.200 pessoas eram de diferentes facções, diferentes seitas, filosofias aqui da Terra, mas todas foram buscar os ensinamentos de Jesus, que são holísticos, pertencentes a todas as religiões. E o terceiro elemento da nossa educação espiritual é a vontade, porque sem vontade nós não nos transformamos. Até que eu tenho vontade de me mudar, mas quase cola um dedo no outro, uma vontade tão pequena, e essa vontade ela tem que ser muito grande, mediante o entendimento, mediante a nossa sensibilidade para as coisas transcendentes divinas da alma. Então, mobilizarmos a nossa vontade de crescermos, de progredirmos, de nos melhorarmos muito nesta atual existência. E Eusébio acrescentou, nós, com humildade, evidentemente, ele se incluiu no plenário, nós passamos pelo Krishna antes de Siddhartha Gautama, o Buda, que, no caso Krishna, já falava da imortalidade da alma e da reencarnação. E nós descemos à margem do rio Ganges, depois de também termos ouvido os profetas, os grandes pensadores, os avatares, e dizimamos muitas vidas. Passamos pelo Buda, Siddhartha Gautama, que falava da universalidade do amor. E nos aproximávamos do vale do Nilo e matávamos muitas criaturas em guerras sangrentas. E ele foi se alongando. Enaltecemos o Pitágoras,
mas ficamos com Alexandre o grande sanguinário. Recebemos das mãos de Moisés os 10 mandamentos. E, no entanto, o 5º mandamento, não matar. E naquela mesma época, decretamos guerras aos filisteus. 2000 anos depois, recebemos o símbolo do amor universal, que é Jesus, que nos falou do amor ao próximo, do amor a Deus, do fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E assim mesmo, continuávamos guerreando e matando muitas pessoas. E hoje, Eusébio colocando para o plenário, frequentamos templos, entendendo que Deus está dentro do templo. Mas é um equívoco, porque o grande templo de Deus é o universo. E neste universo, nós todos somos irmãos, filhos deste Pai. E, portanto, devemos aproveitar a oportunidade de dinamizarmos esse progresso. Porque, antigamente, nós ficávamos presos nas casas com muralhas. As cidades eram cercadas para serem protegidas. Muitas das vezes armamentos bélicos para proteger uma comunidade. Tivemos doenças como a lepra, como a tuberculose, muitas outras doenças que eram incuráveis à época e que dificilmente permitia que a pessoa passasse dos 30 anos. Essas doenças hoje foram dominadas, mas estamos vivendo um momento em que as doenças mentais, psicológicas, são o grande carrasco da humanidade. Praticamente em todos os lares nós temos pessoas que têm falências mentais, porque usam a mente de uma maneira totalmente equivocada. Daí a importância da razão de nós, espíritos, estarmos colocando para vocês encarnados lá na Terra, dinamizando seus progressos, as informações de como devem se conduzir para voltarem reconhecidos para o mundo espiritual. É bom que se diga que do lado de cá, as criaturas são disputadas pelos anjos, quando comungam com o bem comum, quando trabalham pelo bem, quando dinamizam a bondade a favor de outro, enquanto que as pessoas que ainda se retêm na retaguarda, no egoísmo, na maledicência, no orgulho, são deixadas no ostracismo. Então aproveitem as suas existências, melhorem os seus teores mentais, equilibrem-se orgânica, psíquica e espiritualmente, se eduquem com o conhecimento, com a bondade e com a boa vontade para voltarem para cá devidamente reconhecidos. Terminando ali aquela exposição, o ambiente estava todo emocionado, inclusive percebendo que aquela criatura falava com muito amor, buscando orientar aquelas criaturas que estavam aqui na Terra em desdobramento, buscando a educação do Espírito. E aí então, Calderaro e André Luiz vêm para a Terra e vão assistir algumas criaturas, e as duas primeiras são 2 homens, um que estava encarnado e outro que estava desencarnado. Encarnado, Pedro; desencarnado, Camilo. O Pedro estava no hospital, num processo depressivo, adinâmico, desalentado, sem estímulo para continuar vivendo, e por certo em pouco tempo haveria de ter uma doença e viria a desencarnar.
Então, aqueles dois amigos espirituais, André e Calderaro, se aproximaram de Pedro e começaram a transmitir um passe, colocando as mãos sobre a cabeça de Pedro. E nesse momento, então, André perguntou da outra criatura, por que dela estar lá, na condição de um espírito desencarnado, obsessor, querendo tirar a vida de Pedro. Calderaro então informou André Luiz que aqui na Terra, 20 anos antes, Pedro foi adotado como um funcionário, mas quase na condição de um filho, pelo patrão Camilo no seu estabelecimento comercial. E ali Pedro trabalhou longamente, e quando atingiu os 18 anos, ele procura Camilo para receber o que lhe era por direito, porque ele queria ir embora, montar o seu próprio negócio. Mas Camilo diz, como você tem direito? Se é alguém que possa ter direito, sou eu. Peguei você menino, você me deu muito trabalho, eu cuidei de você, suportei as suas limitações, tenho boas intenções em relação ao seu futuro. Agora, eu ter que pagar os seus direitos trabalhistas? Não, de jeito nenhum. E ali, eles começaram a se alterar, numa vociferação, numa agressão verbal, e Pedro acaba por tirar a vida de Camilo. Estavam só os dois, depois de fechado o estabelecimento, Pedro se encarregou de armar todo o esquema para que ele não fosse colocado como o algoz, chamou a polícia, enternecido, sofrendo, entre aspas, hipocritamente, mediante a morte do pai adotivo ou um patrão muito prestimoso. E a polícia, não encontrando nenhum rastro, ficou o dito pelo não dito, e Pedro vende o estabelecimento, pega a sua parte que ele achava que lhe era por direito, fez o inventário da família, uma vez que a esposa e 2 crianças estavam ausentes em viagem. Quando chegaram, então Pedro legou à família o que era direito da família e foi embora trabalhar para atender às suas necessidades materiais. Casa-se, 5 filhos, uma mulher maravilhosa, e começou a trabalhar, buscando no trabalho a fuga, mediante um sentimento de culpa que estava a lhe cobrar por conta daquela atitude infeliz que depois, com o passar do tempo, veio a violentar a sua mente. Mal sabendo ele que Camilo, não aceitando aquela atitude infeliz, nunca mais se desligou de Pedro. E na condição de obsessor, André Luiz perguntou a Calderaro, por que você não afasta o Camilo, libera o Pedro, para que ele possa continuar a sua vida, e vamos assistir o Camilo, está tudo resolvido. Aí Calderaro disse para André Luiz, olha, até que entender disso eu entendo, mas para fazer isso que você está pensando, tem que ter muito amor, e esse amor eu não tenho. Nós dois estamos vendo essas 2 pessoas como 2 pessoas comuns, normais, mas nós precisamos de alguém que ame de verdade para efetivar essa liberação. Mas não se preocupe, que em breve nós vamos ter aqui uma criatura especial. E nisso chega um espírito de escol, de uma mulher que, ao se aproximar, cumprimentou a Calderaro, André Luiz, numa luz imensa, como se fosse uma cauda luminar, seguindo aquele espírito elevadíssimo, por nome de Cipriana. E então ela cumprimenta a Calderaro, agradece pelo desvelo que ele tinha tido para com os dois, durante a sua ausência, e então ela toca a cabeça de Pedro,
Pedro vê aquela criatura tão iluminada que Pedro se projeta no chão, desdobrado pelo sono, evidentemente, de joelho, e diz: Mãe Santíssima, não sou digno de estar à sua presença, sou um réprobo, uma criatura que praticou um crime e que o remorso me corrói a alma, mas por misericórdia faça alguma coisa por mim. A ideia de que era mãe de Jesus, mas era Cipriana, uma alma elevadíssima, mas evidentemente ainda tão distante desse ser luminar, a mãe do Cristo. E naquele momento então, ela se aproxima mais ainda e diz: Pedro, por que você matou o seu irmão? Você exigiu justiça, mas como a gente faz justiça tirando a vida de alguém? Sim, Senhor, hoje eu consigo entender isso, mas no vigor da minha juventude, nos meus anseios materializados, eu não pensei assim. Mas por favor, faça alguma coisa por mim. E então ela se fez visível também para Camilo, que se postou indiferente à sua presença, obcecado pela obsessão junto a Pedro, querendo desencarná-lo. E então ela coloca a mão na cabeça de Camilo e diz assim: meu filho, eu estou aqui na condição de mãe, para tratá-los como tal, e portanto, por que razão você fustiga o seu irmão? E Camilo disse: mas como? Lógico que eu tenho razão e direito. Ele me tirou a vida quando eu fui solícito à necessidade dele como jovem, criança, e me deixou a minha esposa e meus filhos na orfandade. Como a senhora haveria de entender que eu não pudesse fazer o que eu fiz? Meu filho, nada justifica essa sua atitude. Mas senhora, meu sofrimento foi muito grande, aliás, está sendo muito grande. Mas meu filho, o sofrimento diviniza. Permita-me citar da minha vida, para você entender o que eu estou querendo passar para você. Graças a uma existência pretérita, passada, eu me casei, tive 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Meus filhos foram mortos na guerra. As minhas 2 filhas, no tresvario da vida, nos anseios da materialidade, nas ilusões equivocadas, se perderam também. E se não bastasse, eu fui envolvida pela lepra. E quando meu marido me viu na condição de leprosa, me abandonou também. E eu perdi a família inteira, os amigos, os vizinhos, mas nunca perdi a fé em Deus. Me postei com dignidade, esperando o meu momento de voltar ao plano espiritual. E você, Camilo, pode estar certo. A melhor coisa que aconteceu comigo foi esse sofrimento, que me fez vencer todas as mazelas da minha alma, fazendo com que eu deixasse de ser orgulhosa, vaidosa, egoísta, presunçosa, prepotente e tantas outras mazelas da alma. O que me propiciou um salto quântico, fazendo com que eu pudesse dinamizar o meu progresso espiritual. Então, Camilo, vem comigo, eu vou cuidar de vocês. Sustentou Pedro no colo, pediu Calderaro que levasse no colo também Camilo, que nem condição de movimento eles tinham, devolveu o Pedro para o corpo e levou Camilo para um hospital adredemente preparado e assistiu essas 2 criaturas. Pedro acorda no corpo pela manhã, refeito, visitado pela esposa e por uma criança, na condição de um filho,
Ele disse: olha, essa noite eu tive um sonho com a mãe de Jesus, por certo eu vou ficar bom, vou ter alta e nós vamos continuar a vida trabalhando unidos em família. Então, André Luiz perguntou a Calderaro: como é feito esse atendimento? Qual é o critério? Qual é a seleção? E aquele benfeitor disse para André: são muitos fatores que nós levamos em conta, mas o mais importante, que mobiliza as forças do plano espiritual, é a oração de alguma pessoa que tem crédito junto ao mundo espiritual. E para o atendimento dessas duas criaturas, a esposa de Pedro e o filhinho oraram com sentimento a mobilizar as forças transcendentes. E a família também de Camilo orou para que nós pudéssemos estar aqui ajudando essas criaturas. Mas, André, você pôde analisar o cérebro de Pedro. O que você percebeu? Eu percebi que uma energia muito negra, muito negativa, muito ruim, estava envolvendo o cérebro do Pedro. Energia criada por Camilo, no sentido de fustigar aquela criatura. E também energia criada pelo Pedro, pela vibração mental doentia, obstacularizando as vibrações que percorrem o nosso corpo físico. Para que nós possamos entender melhor o assunto, nós vamos analisar esse quadro. Aqui nós temos a medula que adentra a nossa coluna vertebral. Aqui nós temos o bulbo, a ponte, que é o chamado robencéfalo, ou seja, tronco cerebral. Aqui encontra-se o corpo caloso, o tálamo, a epífise, a hipófise, o mesencéfalo e aqui o lobo pré-frontal. E o hipotálamo, e o tálamo é dividido, esta substância, em 4 elementos: o epitálamo, o tálamo, o subtálamo e o hipotálamo. No hipotálamo está a hipófise e no epitálamo está a epífise, onde se ligam os centros coronário e frontal. Nós sabemos que o perispírito se liga ao corpo através do corpo mental, onde tem todo o arquivo da nossa vida espiritual. E esse perispírito, através do corpo mental, se liga através da epífise, da hipófise e do tálamo. E é a partir daí que estes corpos perispiríticos vão exercer um comando sobre o sistema nervoso e, a partir daí, um comando sobre o nosso corpo todo. No perispírito tem 7 fontes de energia. O centro mais importante é o coronário, que está em cima da cabeça, ligado ao tálamo. Nós temos o frontal, que está ligado à hipófise. Temos o faríngeo, que está ligado na região do pescoço. O outro centro é o cardíaco, responsável pela nossa circulação. O outro é o esplênico, responsável pela produção e destruição dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos do nosso organismo. O outro centro chama gástrico, responsável pelo nosso sistema digestório. E o último chakra, que são 7, o genésico, que comanda as nossas glândulas reprodutoras. E este fluxo energético que vai de baixo até em cima, ele tem que ter todos os canais abertos para que este fluxo seja tranquilo,
atendendo a todas as nossas necessidades orgânicas e psicológicas e também espirituais. Mas no caso do Camilo, ele estava envolvendo o Pedro nesta região. E o Pedro, com a sua fixação mental de remorso, não conseguia mais acessar esse centro, que é o centro médio. Nós podemos dividir nosso cérebro em 3 andares: o inferior, que é o tronco cerebral; o médio, que é o tálamo mais o sistema límbico e parte do córtex; e aqui o terceiro andar, superior, que é o lobo pré-frontal. Aqui estão os nossos arquivos animalizados, os nossos instintos que nós trazemos desde a era quando nós passamos pelo reino animal. Aqui nesse cérebro médio, ou seja, no diencéfalo, com o tálamo, a epífise, a hipófise, o hipotálamo e corpo caloso e o giro do cíngulo que está aqui em cima, nós temos uma parte de dinâmica, de construção, de efetivação do nosso trabalho. Ao passo que no lobo frontal está toda a nossa dinâmica de idealização de atitudes, comportamentos superiores, buscando realmente a transcendência. Quando nós estamos com mentes positivas, equilibradas, nós nos aproximamos do lobo pré-frontal, e é aqui que a espiritualidade age através do centro coronário, nos dando intuições para que nós possamos ter condutas equilibradas. Quando nós ainda não temos esse ideal, dessa sublimação, dessa divinização, e nos preocupamos tanto com o dia a dia do trabalho, nós ficamos mais nessa região central. E quando somos muito instintivos, buscando praticamente a materialidade, os anseios da carne, nós ficamos mais nessa região do tronco cerebral. Então, o que o Espírito fez? Bloqueou nessa região com seus fluidos o acesso de Pedro a essa dinâmica do trabalho, e muito mais ainda este envolvimento com o lobo frontal, buscando através da prece a ajuda do plano maior. E com isso ele foi adoecendo e, segundo Calderaro, amolecendo o seu cérebro. Por isso ele estava numa adinamia, sem ânimo, sem vigor, praticamente entregue para amanhã ou depois ter uma doença e vir a desencarnar. Logicamente que com o afastamento desta vibração, com o afastamento de Camilo, com assistência espiritual, voltando ao trabalho, talvez buscando a religião, ele pudesse começar a trabalhar e buscar ideais superiores, melhorando a sua condição vibratória de saúde física, psicológica e espiritual. Aqui nós temos o tálamo, o hipotálamo e subtálamo. Esses 3 elementos compõem o sistema límbico, associado com a amígdala cerebral, com o hipocampo e o giro do cíngulo, que está aqui em cima, que é o sistema límbico, que é o centro da emoção, influenciando todo esse organismo, porque nós somos emoção, nós somos sentimentos. Isso tudo fruto de uma mente, que é o espírito, que vai agir através do nosso cérebro, fazendo com que nós tenhamos algumas reações. Aqui uma tomada posterior anterior, onde a gente vê aqui a epífise, que é o centro do espírito. Toda a ligação que nós temos com a espiritualidade vem nessa glândula, que a priori ela é produtora de melatonina, que nos leva ao sono. Ela age mais à noite, nos levando ao sono, mas é o ponto de ligação com os espíritos. Inclusive, aqui dentro tem cristais, que são vistos numa radiografia, produzindo, inclusive, vibrações que vão à distância, atingindo um mundo
bem distante, conforme está colocado nessa gravura. Aqui está a pineal vibrando numa frequência que vai aumentando, e a onda tem o comprimento e a vibração e pode atingir os lugares mais distantes do universo. Então, por isso nós podemos dizer que estamos todos ligados pela glândula pineal, que é o ponto de ligação nosso com o espírito. É aqui que os espíritos exercem as suas funções para a psicografia, para a psicofonia, para a intuição, para nos envolver e direcionar a nossa vida. E a nossa glândula vibra com tanta intensidade, transformando a nossa energia mental em energia eletromagnética, atingindo as distâncias mais longínquas. Por isso nós dizemos que quando a gente fala de alguém, ou ora por alguém, nós atingimos essa criatura onde quer que ela esteja. Por isso o nosso pensamento é propriedade nossa, mas ele vai atingir o universo inteiro. Tanto é que a espiritualidade fala que quando um átomo vibra, atinge o extremo de um anjo. Portanto, nós todos estamos ligados. E essa vibração retrata a nossa condição espiritual. Se é uma vibração positiva, altruísta, a pessoa emite uma vibração muito gostosa, muito boa, e a gente quer ficar perto daquela pessoa. Mas quando a vibração da pessoa é doentia, de reclamação, de mágoa, de revolta, de maledicência, de rancor, de ódio, essa vibração é tão negativa que emana da pessoa e nós não suportamos a sua presença. Isso tudo é fruto da nossa mentalização. O que é que nós estamos mentalizando? Porque mente é vida. Nós mentalizamos e vamos viver. Através do sistema parasimpático e simpático, porque o nosso sistema nervoso, ele tem o sistema nervoso central, que está dentro do crânio e dentro da medula. É o sistema nervoso central, o cérebro e a nossa medula. Os nervos que saem fora do crânio e fora da medula é o sistema nervoso periférico, que pode ser somático ou visceral. Somático é aquele que energiza os músculos e os nervos. E o visceral atinge as nossas vísceras. Todos esses nervos são reflexo do nosso pensamento, da nossa epífise, que junto do tálamo age no córtex, e o córtex manda uma mensagem através dos nervos e eles vão atingir os nossos órgãos. Portanto, o sistema parasimpático contrai a pupila, estimula a salivação, reduz os estímulos cardíacos, ele contrai os brônquios, estimula o estômago e o pâncreas, estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga e promove a ereção. Já o sistema simpático, ele dilata a pupila, inibe a salivação, ele relaxa os brônquios, acelera o batimento cardíaco, inibe o estômago e o pâncreas. Quando a gente fala, por exemplo, comi e não fiz a digestão, depois do almoço a minha barriga cresceu, isso tudo é fruto do nosso pensamento, que age através desses nervos e vão, esses nervos, atingir as nossas vísceras. No caso aqui, inibindo o pâncreas, o estômago, a vesícula e fazendo com que a nossa digestão seja retardada. Age também nas glândulas, estimulando a liberação de glicose. Estimula a secreção de adrenalina para preparar a pessoa para uma luta, para um embate, relaxa a bexiga e promove a ejaculação. Isso tudo é fruto da nossa mente. Mente é vida, mente sã, corpo são. Então imaginem o quanto nós precisamos trabalhar a nossa mente. Quando nós estivermos com a mente em desalinho, vamos corrigi-la. Outro dia, só para refrigerar um pouco,
Na minha clínica tem uma janela que dá entrada para uma área e para a cozinha. Choveu muito. A água entrou pela cozinha, foi nos consultórios e complicou a vida dos donos dos consultórios, porque molhou tapete, móvel, foi um desastre. Chamei lá um técnico e, por entrelinhas, falou: está entupido o cano. E tinha muita sujeira que o pessoal joga do prédio do lado embaixo. E a moça que trabalha certamente não deu muita importância, a chuva levou para dentro do cano, apesar de ser de 100 milímetros, de 10 centímetros, mas não deu vazão e a água refluiu para dentro da clínica. Chamei um construtor, ele foi lá, desentupiu o cano e resolveu o problema. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa mente, ela pode entupir o nosso organismo físico, psicológico e espiritual, como pode permeá-lo, de acordo com a nossa vibração mental. E quando a nossa vibração não está boa, que entope os canais e oblitera a ação desses centros de energia, a mensagem vem completamente destruidora e vai afetar esses órgãos e gerar aqui doença. Por isso que é muito importante a gente estar pensando bem. Outro dia entrou no consultório uma moça, chorando. Eu falei: meu Deus, por que você está chorando? Pois então, Aguinaldo, acabei de deixar minha filha na escola, 2 aninhos. Tinha até com quem deixar em casa, mas é que eu tenho dificuldade de sociabilizar, e não querendo que a minha filha seja igual a mim, com dificuldade de relacionar com as pessoas, eu já quis colocá-la rápido na escola. E eu falei: por que você está chorando? Ué, estou chorando porque minha filha, 2 aninhos, deixei na escola. Eu falei: mas eu não vejo razão para você chorar. Porque Deus, por exemplo, coloca a gente aqui na terra para a gente crescer, melhorar, e tem todas as agruras da terra, mas é para a gente crescer, melhorar. Você acha que Deus está chorando? E eu acho que Deus ama mais a gente do que você ama a tua filha. Você concorda? Não. Nisso eu concordo. Pois então, se Deus não está chorando, por que você tem que chorar pela sua filha? Você está com a sua consciência tranquila? Sim, doutor, porque eu quero que minha filha possa crescer, melhorar, estudar e ser uma menina que vá se dar muito bem na vida. Pois então, a sua consciência está tranquila, o problema passa a ser da filha. Você tem que estar alegre. Quando eu deixei meus filhos na porta do avião para fazer um intercâmbio com 16 anos, nos Estados Unidos, no Canadá, eu dei um abraço neles e fui embora para casa sorrindo, com muita alegria. E minha mulher me questionou, porque ela estava chorando. Eu falei: estou com inveja dos meus filhos, porque eu queria estar no lugar deles. Como eu não pude, estou propiciando isso a eles, e eu estou muito feliz, porque eles vão para lá aprender muito com essa estada no exterior. E vim para casa alegre, feliz, e é assim que eu penso. Enquanto que a minha mulher: ah, mas ela é mãe. Olha, não tem nada a ver mãe e pai. É maneira de pensar e ver a vida, porque Deus é homem, entre aspas, né? É pai e não chora porque a gente está aqui. Pelo contrário, Deus está feliz com a nossa estada na terra. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos dinamizando o nosso espírito, aprendendo a mentalizar positivamente, usar bem a nossa mente, abrir nossos canais, para que os nossos centros perispiríticos possam trabalhar a nosso favor, a fim de que a espiritualidade possa agir através deles, beneficiando a nossa trajetória, para que nós possamos voltar para Ele e desfrutarmos desse reino de amor, de justiça e verdade reservado para todos nós. Depende só da maneira da gente entender as coisas. E quando a gente tiver um pensamentinho que não está legal, mudem rapidamente, porque vai gerar problema. Hoje não tem a neurofibromialgia, uma doença que dói aqui, dói ali, dói em 1000 lugares. E aí o doente vai para o médico e quer que ele resolva. Sabe quando? Nunca. Porque essa doença não existe. O médico arrumou um nome: neurofibromialgia. Um nome assim meio maluquinho, né? Por quê? Porque aqui está o nervo parasimpático, o simpático agindo. Não,
até estou colocando uma absurdidade, porque esses nervos estão agindo nas vísceras, mas para agir nos nervos e nos músculos, nos ossos, é um sistema autônomo, não é o visceral como este, que é o simpático e parasimpático. E esses nervos, sendo afetados pela nossa mente, vão gerar uma toxina, impregnando os nossos músculos, os nossos nervos, os nossos tendões, e gerando uma dor incomodativa que, via de regra, muda de lugar. Por quê? A vibração, de acordo com o nosso cérebro, vai atingir uma determinada localidade. Nesse circuito, nós estamos aqui com o neurônio sensitivo. Esse neurônio capta qualquer tipo de problema que a gente tenha e manda para o cérebro, para que o neurônio motor responda. E entre os dois existe um neurônio de associação. Portanto, quando tomamos uma picada, imediatamente nós tiramos a mão. Por quê? Porque o neurônio sensitivo mandou uma mensagem rapidamente para o cérebro respondeu rapidamente e fez com que nós tirássemos a mão daquela picada. Isso é automático. O nosso cérebro age automaticamente. Não precisamos pensar, olha, eu tomei uma picada, eu tenho que mandar uma mensagem para lá, e a mensagem vai fazer com que eu tire o braço. Não, isso é automático. Também acontece no sistema límbico. Aqui eu estou falando de neurônio somático, mas eu quero falar também do sistema límbico, que é o centro da emoção. Quando a gente tem uma emoção, automaticamente acionamos a hipófise, através do córtex. Primeiro vamos para o tálamo, para o córtex, depois para a hipófise, vai agir na glândula, vai liberar substância, e a substância vai agir no nosso organismo. Isso é automático, acontece na hora. Quando a gente está numa situação constrangedora e não fica vermelho, é automático. Quando a gente passa um susto, a gente não fica pálido, é automático. Então, isso tudo é fruto do nosso pensamento, do nosso cérebro. Por isso nós temos que trabalhar com muita propriedade o nosso cérebro. E só para que vocês entendam o que eu estou falando, Brodmann, estudando o cérebro, detectou 47 áreas do cérebro, marcando-as responsáveis por atitudes que nós venhamos a tomar. Já tem 47 áreas do cérebro impregnadas pela nossa mente com respostas automáticas. Então, é fundamental que nós zelemos pelo nosso cérebro com uma atitude equilibrada e feliz. Quero dizer para vocês que Calderaro foi assistir uma criança de 7 anos, que estava muito doente, cega, muda e surda, em cima de uma cama. E então começou a assistir aquela criança. Nisto aparece a mãe, com 30 anos. E aquela mãe se aproxima e diz assim: meu filho, que eu fiz para merecê-lo? E questionou Deus: Senhor, por que o Senhor mandou esse filho para mim? Quando tantas mulheres têm filhos normais, e eu, uma doce ilusão da maternidade, querendo um filho para curtir, o Senhor me manda essa criatura. E aí começou a se indignar, e a vibração foi abaixando. E até que, num determinado momento, Calderaro disse para André Luiz: conversa com ela, fale alguma coisa para ela. Aí André disse: olha, eu não tenho condições, me desculpe, mas não sei se vou decepcioná-la, mas fale você, porque eu sei que essa mulher precisa ouvi-lo. E aí Calderaro colocou a mão na cabeça dela e jogou na sua tela mental: minha irmã, você foi agraciada por essa oportunidade de ter um filho que vai fazer com que você progrida tanto, que você melhore tanto. Foi um filho que Deus reservou para que você pudesse crescer espiritualmente.
Portanto, ame-o com a maior força do seu coração e agradeça a Deus por essa oportunidade que um dia você vai entender. E aquela moça foi mudando o seu comportamento, acabou fazendo uma prece, agradecendo a Deus aquele filho que lhe fora dado, e ao mesmo tempo André Luiz divisou 2 espíritos ligados àquela criança. E ele pergunta a Calderaro, por quê? Esta criança, além dessa limitação muito grande, tem essas 2 criaturas ligadas a esse espírito tão comprometido. Então, Calderaro diz para André, olha André, esse moço, numa existência anterior, usando do seu poder, do seu mando, dizimou muitas vidas, e muitos espíritos, durante 200 anos, cobraram dele essa atitude infeliz, minando todas as suas forças cerebrais, fazendo com que ele se reduzisse a uma condição mais limitada do ser, a ponto da sua semelhança ser de um símio, de um macaco. Não retrogradou o espírito, mas o físico, fruto da vibração mental, regrediu bastante, para que ele estivesse nessa condição. Os outros espíritos foram atendidos, mas tem 2 que estão cobrando ainda. Mas nós vamos contar com a ajuda da Cipriana, que vem nos atender mais uma vez. E lá aparece novamente Cipriana, aquela alma diferenciada, com amor incondicional, sustenta aqueles espíritos, afasta aquelas 2 entidades, traz uma energia positiva para aquela criança que entrava em convulsão várias vezes no dia, pacificando aquela criatura, envolveu aquela mãe para que ela tivesse força para cuidar daquela criança, e levou aquelas 2 entidades, preparando-as para reencarnarem naquele lar, filha daquela moça, irmãos daquela criança, para que através da limitação daquela criança, os 2 irmãos pudessem amar a criança e desfazer definitivamente aquele vínculo obsessivo. Então, às vezes nós questionamos por quê tanto sofrimento, tanta dor, tanta dificuldade, quando a gente sabe que Deus é amor e permite. Por que Deus permite? Porque Ele quer que nós aproveitemos ao máximo a nossa existência, e via de regra, através da luta, do sofrimento, não que sejamos masoquistas, porque ninguém quer sofrer, mas aceitar com resignação a vida que ora nós estamos levando, e com devotamento, nos dedicando a uma luta constante para minimizar a dor nossa e daqueles que vêm na retaguarda, porque esse é o nosso papel na Terra, de sermos instrumentos divinos para evoluirmos em conjunto, porque nunca seremos felizes divisando a infelicidade do nosso irmão, nunca estaremos em paz vendo o nosso irmão numa conturbação mental, nunca estaremos alegres vendo a desgraça do outro. Nós só iremos nos libertar dessas mazelas quando nós construirmos um mundo melhor à nossa volta. E Eusébio finalizou a sua conversa exatamente dizendo a isso, aqueles 1.200 indivíduos que estavam em desdobramento no mundo espiritual, buscando subsídios para crescerem, dinamizarem o progresso espiritual aqui na Terra. Trabalhem pelo bem, porque a única dignificação do espírito no plano espiritual é o amor ao próximo e o trabalho no bem. Valorizem as suas existências, valorizem a oportunidade de ressarcir os débitos, aproveite a existência sem reclamação e melhore as suas condições mentais, porque para a educação do espírito precisa ter uma mente equilibrada, um sentimento de bondade e, acima de tudo, uma vontade de melhorar. E entendendo isso,
Maria Dolores nos faz uma advertência. Escuta, alma querida. Se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, no chão que gera erva, ao céu que infunde a paz, em qualquer momento, em tudo encontrarás esta lição na terra que respiras. No solo arroteado a golpe de tratores, o chão se converte num toucado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza e inebriando toda a terra. A semente, deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono, em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz a abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais linda estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como uma peça nobre e cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, ele vem à nossa mesa através de um trigo amassado. A água que submete aos caprichos da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda de cada dia. Na lei da evolução, para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz. Agradecemos nosso querido doutor Aguinaldo por esta aula que nos deu, enfocando particularmente o veículo físico do qual nos servimos para podermos caminhar evolucionalmente. Vemos aí a complexidade deste veículo, particularmente no campo da mente. E ficamos a imaginar a complexidade dos nossos espíritos, que vai certamente muito além. Agradecemos profundamente ao doutor Aguinaldo, que Deus o abençoe e o auxilie para que ele continue sempre nos auxiliando também. Marinho, por favor, o Marinho vai fazer a prece para que em seguida nós possamos participar dos passes. Então vamos aproveitar este momento de harmonia e paz que nos envolve. Depois de ouvirmos toda a lição que nos faz refletir e nos remete a refletir sobre a responsabilidade que temos sobre o nosso corpo físico, a nossa mente, este santuário que foi nos concedido pelo nosso Pai, nosso Criador, gratuitamente, com o intuito de que nós alcancemos e almejemos a nossa evolução espiritual. Senhor amado, muito obrigado por tanto nos amar, por cuidar de todos nós, por velar, Senhor, das nossas almas. Obrigado pelo dia de hoje, por despertarmos vivos neste corpo, por termos a oportunidade, Senhor, de vivenciarmos experiências e também essas lições que vêm no Senhor a motivar a cada dia mais buscarmos, Senhor, novos caminhos. Obrigado, Senhor amado, pela doutrina espírita em nosso caminho, que além de confortar, muito nos esclarece. Conceda-nos, Senhor, a graça de que possamos sermos dignos, vivenciando o Evangelho do Seu Filho Jesus, propiciando assim, Senhor, a oportunidade desta doutrina cumprir o seu papel de tornar melhores homens. Senhor amado,
que nós possamos, a partir de hoje, tomarmos novos rumos nesta caminhada, nesta jornada que embrenhamos, Senhor, a favor da nossa evolução e a favor, Senhor, também de concedermos a oportunidade de trilharmos junto com o nosso próprio nesta jornada. Senhor amado, sabemos que nos sondas, sabemos, Senhor, o teu imenso amor, que caminha sempre conosco, que será sempre o nosso amigo. Portanto, Jesus, diante desta certeza de que o Senhor está sempre conosco, rogamos pela sua misericórdia, para que possa Jesus estar junto de nós, na hora da nossa decisão, nos concedendo o discernimento maior, para sabermos, Senhor, escolher entre o bem e o mal, saber diferenciar, Senhor, também o certo do errado, para que nós não comprometamos mais ainda a nossa existência. Senhor amado, pela sua misericórdia, que também busque levar o auxílio aos nossos irmãos, principalmente aqueles que ainda caminham tão distante da sua luz e do seu amor. Que todos nós, Senhor, possamos merecer essa graça de um dia entendermos a grandeza da sua luz. Fica conosco, Senhor, agora nos trabalhos de paz, que todos nós possamos receber aquilo que necessitamos em forma de energias, para refazermos o nosso físico e nosso espírito. E outros nós, Senhor, sem a pretensão maior, que possamos doar do fundo do nosso coração aquilo que temos de melhor. Portanto, Jesus, abraça-nos no teu seio e guarda-nos sempre na tua paz. Que assim seja.